Olá, eu sou o professor Demetrio Santos e essa é a nossa aula 2 do curso de CLP TIA Portal. Nesta aula nós vamos aprender a configurar o hardware do projeto no terminal de programação onde o software TIA Portal está instalado. Bom, após o programa ser denominado na primeira etapa da criação do projeto e destinado ao local de armazenamento, o software ele habilita uma segunda etapa da configuração que ele simplesmente denomina de primeiros passos. Nesta etapa, ele habilita 4 opções de configuração. A primeira é a configuração de um dispositivo, neste caso aqui a inserção de uma CPU no meu projeto. Aqui uma opção de escrever no programa, no PLC, uma vez que o programa já esteja efetivamente pronto. Aqui a parte de configuração de objetos de tecnologia, alguma coisa relacionada a movimento, algumas FMs. E, nesta última etapa, a configuração de uma IHM, configuração e inserção de uma IHM. Neste primeiro momento, nós vamos configurar um dispositivo. Então, basta simplesmente dar um duplo clique em configurar um dispositivo e ele vai abrir uma terceira tela dizendo que ele está mostrando todos os dispositivos. Claro que não vai aparecer nenhum objeto aqui, nenhum dispositivo, porque nós estamos começando um projeto do zero. Então eu tenho que aqui adicionar um novo dispositivo. Neste momento, o software ele habilita a biblioteca de hardware, onde eu possa configurar e inserir um dispositivo. O software habilita 3 dispositivos a serem listados na minha biblioteca. Os controladores, onde estão os meus CLPs, as minhas CPUs, as IHMs e os PCs systems, ou seja, os computadores de sistema. Neste primeiro momento, nós não utilizaremos a IHM nem os computadores de sistema, e sim utilizaremos os controladores. Uma vez que você selecionou o controlador, o software vai habilitar aqui as famílias de CPUs disponíveis para serem configuradas e inseridas no software. São elas uma ET200, uma CPU, que são expansões, pode ser Profibus ou Profinet, os CLPs da família 300, 400, 1200 e 1500. Observa que o TIA não oferta aqui a opção de você inserir e configurar CPUs da antiga família S7200, nem tampouco da família S5. Bom, o nosso CLP do ambiente de ensino é um CLP da família S7300. E o modelo que nós vamos utilizar é a CPU 314C2PNDP. Uma vez que eu seleciono essa opção, ao lado direito surgirá aqui o ícone mostrando qual é o modelo da minha CPU e algumas outras informações. O número de ordem Siemens, a versão do firmware da minha CPU e uma descrição detalhada das características dela. Para selecionar essa CPU, basta clicar na setinha e clicar no modelo de CPU a ser inserida. Bom, aqui mostra a foto, uma imagem dessa CPU que nós vamos utilizar, o código Siemens, a versão do firmware e uma descrição das características da minha CPU. Bom, para inserir essa CPU, basta dar um duplo clique no item selecionado ou simplesmente clicar no botão adicionar. Das duas formas, a CPU será inserida no meu projeto. Ele carrega alguns segundos, criando toda a estrutura do meu projeto e finalmente o software ele será carregado na área de edição, tanto de edição de software como de hardware. Bom, nesse primeiro momento, nós iremos fazer a configuração do meu hardware. Essa configuração será feita em 2 etapas. Primeira, a configuração da inserção de todos os dispositivos e, posteriormente, a configuração dos bytes dos módulos I/O que eu irei utilizar no meu projeto. Bom,
A primeira coisa que nós devemos fazer no software é dar uma restaurada em todas as janelas que abriram do meu software. Só dando uma pincelada, do lado esquerdo do meu software, ele vai habilitar a aba que ele chama de Project Tree, que a gente chama de árvore do nosso projeto. No centro da tela, eu vou ter a parte de edição do meu programa, seja a configuração de hardware ou de software. E do lado direito do meu software, eu vou ter o catálogo de hardware quando estiver configurando o meu hardware, ou a biblioteca de instruções quando estiver configurando, programando o meu software. Como é conhecido na estrutura do meu projeto, na configuração de hardware, o CIMES ele fornece a nossa estrutura em forma de rack. Essa estrutura é expansível até 4 racks, começando no rack 0. Por ser da família 300, esse nosso CLP ele é do tipo modular. Claro que ele possui algumas características particulares que nós vamos comentar. E cada um desses slots aqui abstratos na minha configuração é uma posição para um determinado dispositivo, como visto aí na imagem no seu vídeo. Essas posições, algumas são fixas, engessadas, e outras não, são configuráveis, conforme a imagem apresenta. Nós vamos fazer a configuração mínima de hardware para a aplicação. Então, uma vez que já inserida a CPU no slot 2, nesse slot dedicado, basta nós inserirmos uma fonte. Lembrando que a fonte sempre vai ser inserida no slot 1. E a fonte tem uma particularidade, ela é opcional, mas em que sentido? Opcional no sentido de que não é necessário ser instalada no rack. Ela pode ficar fora do rack, não ser necessariamente uma fonte modelo padrão Siemens. Pode ser uma fonte diferente, desde que observado as características de tensão e corrente. Bom, para inserir a fonte, basta acessar a biblioteca de hardware na opção PS, Power Source. O software oferta 3 opções de modelo de fonte: 2 amperes, 5 amperes e 10 amperes. Para o nosso ambiente de ensino, nós vamos utilizar a fonte de 5 amperes. Na pasta da fonte de 5 amperes, tem 3 modelos de fonte. O modelo utilizado no kit do ambiente de ensino é o modelo 1EA010AA0. Este código de ordem Siemens, ele fica grifado, ele está inserido no dispositivo físico do lado esquerdo do meu dispositivo, na parte de baixo dele, apenas para constar o número de ordem dele e para que você possa consultar. Bom, para inserir o dispositivo, pode ser feito de 2 maneiras. Eu seleciono ele, seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto em direção ao meu local onde deve ser inserido. Observe que o slot 1 é dedicado para a fonte, não sendo permitido nos outros slots ser instalado esse dispositivo. Aparece um círculo em negrito indicando que esse slot está proibido de ser inserida a fonte. Bom, uma outra maneira de inserir o dispositivo é dando um duplo clique nele. Porém, se você não sabe qual é a posição correta, basta apenas selecionar o dispositivo que o software indica para você, por meio de um retângulo azul, qual é a posição correta onde esse dispositivo deve ser instalado. Bom, uma vez que isso é conhecido, basta inserir o dispositivo. Essa é a nossa configuração mínima do nosso hardware, da nossa estrutura de hardware da minha estação. Basta agora nós configurarmos quais são os endereços a serem utilizados. Para isso, é importante a gente sempre vir aqui na aba Window e selecionarmos a opção Restaurar as janelas, para que o software se autoajuste para ofertar aqui a visualização das janelas. E neste momento, o que nós iremos fazer é alterar os bytes dos meus endereços IOs, das minhas entradas e saídas digitais ou analógicas quando utilizadas no meu projeto. Aqui vale uma informação. A nossa CPU, ela é do tipo
C, de acordo com a sua descrição. Essa letrinha C, na sua característica, ela representa que esta CPU é do tipo compacta. E o que vem a ser essa informação? Toda CPU compacta, da família S7300, ela, junto com a CPU, tem integrada a ela módulos I/O, contendo algumas entradas e algumas saídas. Como que eu posso descobrir isso? Na etapa anterior, quando foi selecionada a CPU, lá já tinha essa indicação, dizendo a quantidade de entradas. Porém, eu não abordei naquele momento porque é possível visualizar nesta etapa, onde no Device Overview eu consigo identificar aqui, ó, que a minha CPU possui 24 entradas digitais, DI24, e 16 saídas digitais, DO. E observe que essa CPU mostra que os endereços de entrada e saída, de acordo com o mnemônico, estão alocados nesta região de memória da tabela ou memória de imagem de entrada e saída, já visto na aula de teoria. Estes bytes foram colocados pelo fabricante e eles são possíveis de ser editados. E é isso que nós iremos fazer. Bom, uma vez que eu sei que eu tenho 24 entradas, na minha memória de imagem serão reservados 3 bytes desta memória para alocar as minhas entradas digitais, enquanto que para as saídas serão reservados 2 bytes para os 16 pontos de saída digital que eu vou utilizar. Então, a alteração desses bytes nós podemos fazer da seguinte maneira: basta dar um duplo clique e ele vai dizer ali no software qual é o valor possível de declaração de acordo com o tamanho da minha memória de imagem. Nesse caso, eu posso ir do byte 0 até o 245. Nós vamos iniciar no byte 0, tanto para a entrada quanto para a saída. Então, observe agora que o byte agora ficou alterado e as minhas 24 entradas digitais estão alocadas nos bytes IB0, IB1 e IB2, enquanto que as minhas saídas estão alocadas nos bytes QB0 e QB1. Bom, uma vez feita esta modificação, agora basta apenas fazer a transferência do meu software. Neste caso, será o assunto da próxima videoaula. Até a próxima!